Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Irmãos, neste momento, aqui quem está falando é a missionária Yara Matos, do canal Escute a Voz, do Ministério Pentecostal Não Temas. Irmãos, eu quero dizer a todos vocês que vou deixar um estudo a todos, em nome do Senhor Jesus, e o nosso tema é Derrotando os Gigantes. Amém? Estudo esse que compreende 4 partes. Em primeiro lugar, falando sobre a ansiedade. Lógico, evidente, baseado em textos bíblicos. Amém? Então, eu peço toda a atenção, em nome do Senhor Jesus, e que todos neste momento oremos. Amém? Eterno e maravilhoso Pai, Deus de Israel, neste momento eu entro na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, e peço a Ti que me revista com o Teu sangue, Pai, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, que o Senhor possa revestir cada um neste momento, Pai, em todas as casas, Pai, a cada ouvinte da Tua palavra, e venha acampar Teus anjos, Pai, ao nosso redor com a espada de fogo desembainhada, nos protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus, e que venha repreender toda ação e retaliação do inimigo sobre a Tua ministração. Em nome do Senhor Jesus, agradeço desde já. Voltando ao nosso estudo Derrotando os Gigantes. Falaremos neste momento sobre um gigante destruidor. Todos eles, são destrutíveis. Todos eles só têm um propósito: de nos parar, de nos paralisar na vida. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Em Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Bom, que diz essa terrena animal? Isso quer dizer carnal. Amém, igreja? Então, o que podemos aprender com esse estudo de inveja? Já notaram que a inveja vem com um parceiro chamado ciúme? Então, a inveja é um sentimento de rancor e o ciúme em direção a outros por causa de seus bens ou boas qualidades, Bens ou boas qualidades. Qualidades, virtudes que possui uma pessoa e a outra não, e bens materiais, Por isso se diz que a inveja é amarga. A amarga inveja e o sentimento faccioso são inspirados por quem? Pelo diabo, por Satanás. O que isso quer dizer? Quer dizer que é fácil sermos atraídos por desejos errados devido às pressões da sociedade e, às vezes, devido a cristãos bem intencionados. Se não forem bem entendidos e trabalhados, conselhos como faça valer os seus direitos, persiga os seus objetivos, fixe metas elevadas, podem nos levar a uma cobiça e a competitividade destrutiva. A Bíblia manda o quê? Buscar a sabedoria de Deus, porque ela nos livra da necessidade de nos compararmos aos outros e de cobiçarmos aquilo que ele tem, Logo abaixo aí está escrito, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Certo? Fala-se a palavra de Deus em Romanos 13, no versículo 13. Andemos honestamente como de dia,
não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicias e dissoluções, não em contendas e inveja. Então, essa emoção que algumas traduções traduzem por inveja, sempre será o quê? Destrutiva. Essa emoção que se traduz por inveja, ela sempre será o quê? Destrutiva, de caráter destrutivo. A inveja, ela pode ocorrer entre duas pessoas particulares ou pode assumir um caráter público, quando ocorrem as divisões ou facções. Por exemplo, dentro de uma igreja ou dentro de uma sociedade qualquer, né? De uma escola, etc. De um lugar que você trabalha e por aí. A inveja, irmãos, ela sempre destrói, de caráter destrutivo, ela sempre será destrutiva. Vou falar um pouco sobre inveja, dizer a você que não se contamine com inveja, né? Porque a inveja também é um pecado, todos sabem. Nós não estamos estudando pecado, tem coisas que fazem parte do pecado, amém? Como os 7 pecados, que todos já conhecem. Estamos derrubando gigantes e a inveja é um grande gigante, ela vem acompanhada do ciúme. Vamos ler isso mais na frente, vamos estudar isto mais na frente, baseado em estudos bíblicos, né? Onde o ciúme entrou na vida de quem entrou com o personagem, algum deles, entendeu? Não se deixe contaminar pela inveja, pois é do interior do coração dos homens que se procedem os maus pensamentos, as prostituições, os frutos, os homicídios, adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Está escrito em Marcos, capítulo 7, no versículo 21 ao 23. Então, assim que o pecado começa a ser concebido com um simples pensamento, permitir que nossa mente acolha a cobiça, a inveja, o ódio ou a vingança nos levará ao quê? A pecar. Não se deixe contaminar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é da boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Acontece também muitas coisas. Às vezes um cristão pensa assim que os ímpios prosperam e ele não. Não tenha inveja deles, né? Assim está falando também lá no Salmo 37, verso 1. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Salmo 37, 1. Então, jamais devemos invejar os ímpios, embora algum deles possam ser extremamente populares ou excessivamente ricos. Não importa quanto tenham, definharão como a relva e murcharão como a erva verde, não é verdade? Então, aqueles que seguem a Deus não vivem como os ímpios, por isso herdarão tesouros do céu. O que o incrédulo adquire na terra pode durar a vida dele aqui, mas o que você alcança seguindo a Deus durará o quê? Para sempre. Não tenha inveja dos outros. O apóstolo Paulo diz em Atos, no capítulo 13, versículo 44 e 45. Diz assim: no sábado seguinte reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. O que a gente tira desse pequeno trecho? Que os líderes judeus trouxeram o quê? À tona argumentos teológicos contra Paulo e contra Barnabé. Mas, lá em Lucas, nos fala qual era a verdadeira razão da hostilidade dos judeus. Era a inveja. Não é isso? Então, quando vemos outros alcançando sucesso e não alcançamos nem recebemos o reconhecimento que almejamos, é difícil que nos regozijemos com eles. Não é isso? A inveja é nossa reação natural. Mas, como é trágico quando nossos sentimentos de inveja tentam nos impedir de fazer a obra de Deus.
se a obra de Deus, se a obra é de Deus, regozije-se, não importa quem esteja fazendo. Não cobice e não inveje. Gálatas, capítulo 5, 26 diz: não nos tornemos vangloriosos, provocando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Todos nós, igreja, precisamos de uma certa dose de aprovação dos outros. Mas aquele que se distanciam do seu caminho, a fim de assegurar honras ou alcançar a popularidade perante os outros, tornam-se convencidos e mostram que não estão obedecendo à orientação do Espírito Santo. Então, todo aquele que procura a aprovação de Deus não precisa invejar ninguém, porque somos seus filhos e temos o Espírito Santo como amorosa garantia de que dessa aprovação. Então, a inveja é uma das maiores demonstrações de que mesquinharia humana, causada pela queda no pecado. Irmãos, existem invejosos que chegam a fazer campanhas de perseguição contra outras pessoas, contra as suas vítimas, que eles querem perseguir. Na maioria das vezes, não tem qualquer culpa por haverem despertado seus sentimentos invejosos. São geralmente pessoas mal-sucedidas, têm inveja dos bem-sucedidos, né? Isso é uma tentativa distorcida para compensar o seu fracasso, glorificando o seu próprio eu e procurando o quê? Enxovalhar a pessoa invejada. Então, a inveja é um sentimento baseado na carne. Os gigantes só têm um efeito sobre nossa vida, que é nos querer paralisar, restringir e minar nossa esperança, nossa fé e determinação para lutar, certo? Então, falei um pouco da inveja, agora eu vou falar do parceiro dela, né, que é o ciúme. O ciúme acontece quando? Quando acreditamos que nós é que merecemos as vantagens, os aplausos, a valorização, reconhecimento ou a promoção que alguém está recebendo. Resumindo aí, merecemos mais popularidade. Comparando nossas vidas e circunstâncias com alguém de maneira desfavorável, com desejo de ter o que eles têm. Temos medo de perder algo que valorizamos para outra pessoa, um rival no caso, pode ser uma pessoa ou qualquer coisa. Então, somos inseguros com relação à nossa capacidade, com a aceitação e oportunidade que os outros perto de nós também podem vir a ter e estão envolvidos na mesma situação. Ou seja, quando percebemos que há competição. Essas coisas nos tornam vulneráveis ao ciúme e à inveja. Reconheça, sabe o quê? Olha só, lá em Tiago 3, como eu falei, 14 ao 16, fala assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Reconheço a presença. Temos a tendência de buscarmos desculpa para o que estamos sentindo e temos dificuldades em reconhecer o ciúme e a inveja em nossas vidas. Vou citar um exemplo. Alguém falhou ou não conosco, por isso sentimos isto ou aquilo. O fato que ocorreu leva a uma reação. E essa reação pode ser desencadeada por uma série de fatos, certo? Como querer mais popularidade com pessoas em determinado local, ter uma casa melhor do que o outro, ter um carro melhor do que o outro, ter uma roupa mais bonita, ter uma aparência melhor. Então, isso aí é uma inveja, não é isso? Então, reconheça também de onde que veio. Quando diminuímos o sucesso ou algo que alguém conquistou ou possui, podemos pensar o motivo de estarmos agindo dessa forma. O ciúme e a inveja
são frutos de nossa natureza caída, dando legalidade a entidades demoníacas que levam o caos e o mal a qualquer situação onde existam relacionamentos sob seu domínio, seja no trabalho, na família, na rua, na vizinhança, em todo local. Amém? Então, guarde seu coração. Queremos descobrir uma falta na pessoa que está crescendo, melhorando. Não, sempre queremos descobrir uma falta na pessoa que está crescendo ou melhorando, ou nos alegramos com ela. O problema não está na pessoa ou fato em si, está na nossa resposta, se reagimos de forma errada ou certa. Observe o mundo, quanta fofoca, quanta confusão, quanta corrupção, armações, chegando mesmo a agressões e assassinatos, né? É um exemplo. Em Marcos 7, no verso 21 e 23, está escrito assim: porque de dentro do coração de uma pessoa saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, desejo, lascivos, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e eles são o que contamina vocês. Satanás era um anjo de luz que fez o quê? Se rebelou contra Deus porque queria ter a glória de Deus. A inveja, o ciúme e o orgulho fez que ele fosse expulso com o terço dos anjos. Então a palavra fala para o quê? Guardarmos o nosso coração e precisamos guardá-lo contra isso aí, ó, contra o descontentamento e insatisfação, contra a ingratidão. Vivem na vida inteira dessa forma, só reclamando. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. O que está cheio no coração, a boca fala. Então, medo, insegurança, falta de confiança em você e em Deus. O orgulho diz, eu mereço. A ganância diz, eu quero. Nossa vida é mais do que o material. Ressentimento e amargura traz fatalmente. O ressentimento e a amargura traz fatalmente ciúmes e invejas. Marcos capítulo 7, 21 e 23 nos diz assim: porque dentro do coração de uma pessoa saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, desejos lascivos, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro. Então, eles são que contaminam. Satanás era um anjo de luz que rebelou contra Deus porque queria ter a glória de Deus. A inveja, o ciúme, o orgulho fez que fosse expulso com um terço dos anjos. Então, vamos guardar o nosso coração. Amém, igreja? Contra o descontentamento e insatisfação, a ingratidão. Então, existem pessoas que vivem uma vida inteira desta forma, só reclamando. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, o que está cheio no coração, a boca fala. Né? Se o coração está cheio de medo, de insegurança, de falta de confiança em você e em Deus. O orgulho, a ganância, não é isso? O orgulho diz o que? Eu mereço. A ganância diz o que? Eu quero. Nossa vida é mais do que o material, igreja. Né? Ressentimento e amargura traz o que? Fatalmente o ciúme e a inveja. A inveja tem um parceiro, que é o ciúme, né? E queríamos falar sobre a palavra nesse sentido de ciúme. Quero que todos saibam que a inveja não é uma força passiva, ela é uma força ativa. Falando agora sobre o ciúme, né? O que é o ciúme, né? Qual pedaço da Bíblia, né? Qual passagem bíblica nos leva a ver um ciúme, né? Olha só, quando Caim matou Abel, foi por inveja, foi por ciúme. O ciúme também de Saul levou a ele o que? A bruxaria e a insanidade. O ciúme também dos inimigos de Daniel fizeram o quê? Lançaram ele na cova dos leões, traçaram o quê? A sua própria destruição. O ciúme também dos fariseus e sacerdotes de Israel fizeram o quê? Crucificarem Jesus. O ciúme de Pedro o conduziu a questionar o plano de Jesus para João, não foi? E também o ciúme que levou os judeus para matar Paulo, certo? Então, o ciúme
ele faz você uma pessoa miserável, ele enfraquece a sua alma, ele faz você se isolar, ele cria um caos nos relacionamentos, tanto interior como exterior, faz você vulnerável para todos os tipos de mal, faz com que você perca a sua bênção. Saiba o que você vai fazer. Então, para derrotar esse gigante, vamos falar um pouco aqui sobre o ciúme, né? Então, amém, igreja? O ciúme, a inveja, né, de Caim levou a matar Abel. Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, o que fez o quê? Ele matar o seu irmão, porque foi levado à raiva. A inveja de Caim o levou à raiva, onde acabou matando seu irmão. Em 1 João, capítulo 3, verso 12, diz o que? Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Amém, igreja? Pegue esse trecho como exemplo. Amém? O Senhor aceitou como agrado, né? E o outro não, porque eram más as obras de Caim. A inveja levou também os irmãos de José a lançarem eles o que? Do poço, né? Levaram eles ao tráfico de seres humanos e decepção. Em Gênesis 37, 11. Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Gênesis 37, verso 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e lançaram ele no poço que estava vazio e sem água. Em Gênesis 37, 26 e 28, Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Não é isso? Então, venderam, fizeram o quê? O tráfico de seres humanos, né? Traficaram José, vendendo ele para os ismaelitas. E os seus irmãos, os mais velhos, todos concordaram que fizessem isso em vez de matá-lo. Em Atos 7, capítulo, no verso 9, os patriarcas, tendo inveja de José, né, venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Todo o propósito na vida de José. Deus não tinha largado ele um minuto. Né? A palavra nos diz que onde tu for, eu irei. O ciúme levou Saul à bruxaria e insanidade. O ciúme que ele ficou de Davi. Olha, em 1 Samuel, capítulo 18, verso 8 ao 12. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Verdade ou não? No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com a lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então, há um trecho também que Saul, né, ele é levado à bruxaria, que ele vai atrás daquela bruxa para invocar o espírito de Samuel, não é? Para poder saber o que estava acontecendo com ele. Levou à loucura, à insanidade, na verdade, por ciúme e por inveja. Outro ciúme foi de Daniel, né? Daniel capítulo 6, verso 3 ao 9. Assim diz: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores
e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocar à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiam. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era o que? Fiel. Não era desonesto nem negligente. E finalmente, o que esses homens planejaram? Disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que ele seja relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores fizeram um acordo e foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordarem que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assino, para que não seja alterado conforme a lei dos Medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. E aconteceu que eles pegaram Daniel orando e foram contar para o rei. E imediatamente ele foi lançado na cova dos leões, né? Daniel devolveu como isso, né? Devolveu dizendo: viva o rei Nabucodonosor. Se não me engano, viva o rei Nabucodonosor. E ele gritou do lado de fora da cova se ele estava vivo. Outro caso desse homem foi o quê? Os inimigos de Daniel, que o levaram à cova dos leões. Daniel capítulo 6, do verso 3 ao 9. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram a petição a qualquer Deus, ou seja, qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos Medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos Medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel e propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então
aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel em voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Bom, fizeram uma cilada contra Daniel por causa de inveja e de ciúme, lançaram Daniel na cova dos leões. Há um grande ensinamento aí para quem não sabe. Ele foi colocado na cova dos leões, mas nenhum dos leões tocou nele. Amém, igreja? Por quê? Porque leões não tocaram em Daniel. Aprendam todos neste momento que leões não tocam em carne santa, seja qual for a situação que você está passando agora, dentro da cova que você está agora, e se tem algum leão bramando por fora, por dentro, saiba que ele pode bramar como um leão, mas ele não é o leão. O leão é o leão da tribo de Judá. Amém, igreja? E leões não tocam em carne santa, santificada. Muitas pessoas vêm confundindo isto, né? Santidade com vestimenta e coisas mais. Santidade, eu vou resumir para todos, é você viver no mundo de pecado, né? Assim como viveu até Isaías, com um monte de pecadores, e não se contaminar com eles. Amém, igreja? Outro exemplo de ciúme na Bíblia foi o ciúme que levou os fariseus e sacerdotes de Israel a crucificarem Jesus. Em João, capítulo 12, no verso 47, 48. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Então, o ciúme também conduziu Pedro a questionar o plano de Jesus para João. João, capítulo 21, verso 20 e 22. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Amém? Questionou para Jesus, né? Que Jesus sabia quem ia trair, mas Pedro pediu e queria saber quem era, né? E Pedro também traiu Jesus, porque ele negou Jesus. Amém? Muitos acham só foi Judas que traiu Jesus, né? Pedro também negou Jesus, é uma forma de traição, amém? O ciúme também levou os judeus a tentar matar Paulo. Atos, capítulo 17, verso 2 e 5. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras.
explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus, lhes proclamo, é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres da alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade e invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão para matá-los. Amém? Em Tiago 3, 14 e verso 16, mas se tem de amarga inveja, como falei no início, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Eu espero que todos tenham aprendido com esse gigante, a inveja, que ela vem acompanhada, né, do ciúme. Em nome do Senhor Jesus, peguem este ensinamento, igreja, reflitam sobre eles. E agradeço a todos desde já e que a paz e as bênçãos do Senhor estejam sobre todas as casas de todos os ouvintes. Em nome do Senhor Jesus, continue se inscrevendo no canal. Escute a voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Amém.